Então vamos lá. Hoje eu vou estar ministrando aqui, vou ministrar para vocês um webinar falando sobre gestão de perdas integrada à gestão de riscos, tá? O que isso significa, né? Quanto isso é importante para a organização. Obviamente, apurar sim a perda, sem dúvida nenhuma, apurar as devidas responsabilidades, mas atuar fortemente com prevenção, pessoal. Porque senão a gente vai estar sempre apagando incêndio. Ok? Só me apresentando oficialmente aí para quem não me conhece. Meu nome é Sandra, sou diretora aqui da Brasiliano Interrisk. Deixa eu só habilitar aqui mais uma vez. Não deu certo, tá? Sou diretora aqui da Brasiliano Interrisk, né? Alguns eu já conheço aí, como alunos, né, clientes da área de treinamento, outros clientes aí do software e futuros clientes também, né? Então, estou no mercado aí há um bom tempo, com o Brasiliano já trabalho há alguns 20 e poucos anos, vamos pular essa parte de 20 e poucos anos. Então, a ideia é trazer para vocês conceitos sim para esse webinar, né? Quem conhece a Brasiliano sabe o quanto a gente gosta, obviamente, de discutir conceito, né, de seguir as melhores práticas, mas também trazer o lado prático, aquela velha história, como executar tudo isso, tá bom? Todo esse processo que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou focar aqui praticamente em 6, 7 itens. Objetivo do webinar, falar dessa visão integrada, isso é importante, tá? Reforçar rapidamente, mas não vou entrar hoje em relação a melhores práticas, mas só vou dar uma visão geral e trazer de forma clara a necessidade de ter um processo estruturado de gestão de perdas, mas sim integrado à gestão de riscos, tá? E trouxe aqui um estudo de caso para vocês. E por fim, fechar o nosso webinar. Então, o objetivo hoje é falar sobre a gestão de perdas. Quando eu falo da gestão de perdas, quero trazer, sem dúvida nenhuma, o viés do risco materializado, tá? Então, infelizmente, ocorreu um roubo na minha empresa, um furto, um desvio, um pagamento indevido, ok? Mas integrado à visão de gestão de riscos. Por quê, pessoal? Se esse pilar de gestão de riscos não funcionar muito bem, literalmente na gestão de perdas, além de ter a palavra perda, né? Na essência da palavra, a questão da perda financeiramente, a gente sempre vai estar apagando incêndio, tá? Então, por isso que eu quero focar nessa visão integrada de gestão de riscos para que vocês tenham até mesmo a visão de antecipação para evitar novas perdas ou ocorrências, né? E apresentar para vocês esse processo estruturado aí para apuração da gestão de perdas. É um processo que a Brasiliano tem, que está automatizado dentro aqui de uma ferramenta. Tudo bem? Então, ponto importante, a perda em si é o quê? A ocorrência, é o incidente, é o risco materializado, ok? Agora, o que a gente tem que pensar com viés de gestão de riscos, né? Quando eu penso no risco, tem que ter a cabeça o seguinte, eu tenho o meu risco, eu tenho as minhas causas ou os meus fatores de riscos. Na verdade, essas causas ou fatores de riscos potencializam o quê? A concretização do meu risco. E uma vez que meu risco ele é materializado, eu tenho as minhas consequências. O que isso significa pra gente? Que a gestão de riscos tem que focar muito, muito pesado na questão da prevenção. Tem que identificar claramente qual que é o meu risco e quais são as causas, certo? Para a gente trabalhar com viés de antecipação. A partir do momento que eu tenho o meu risco, tenho as minhas causas, lógico, eu estou falando de causas do ambiente interno, nesse caso aqui, eu atuo de forma preventiva, eu diminuo cada vez mais a chance do meu risco acontecer. Sandra, mas o meu risco ocorreu. Então, o seu risco, ele foi o quê? Materializado. O seu risco gerou o quê? Uma perda. Então, esse é um conceito importantíssimo, tá? Tudo bem até aqui? Então, pessoal, a gestão de riscos, o foco dela é uma análise estruturada, mas com foco muito preventivo. O que significa? Que vocês, gestores de riscos aí, têm que saber o seguinte, quais são os processos críticos da organização, quais são os fatores de riscos e quais são os fatores de riscos mais motrizes que potencializam o risco, quais são os controles que vocês têm, tem que mensurar a probabilidade e o impacto de um risco, seja inerente ou residual,
e residual, na verdade, e tem que ter planos de ação que são medidas preventivas para fazer o quê, pessoal? Para reduzir cada vez mais a chance desse risco acontecer. Sandra, mas e a gestão de perda? A perda em si, ela tem um viés muito mais de investigação, um viés muito mais corretivo, tá? Onde, obviamente, vocês vão registrar uma perda, uma ocorrência, notificar as partes interessadas, vão fazer análise, vão investigar e até concluir. Agora, essas duas informações, pessoal, esses dois leques aqui tem que se falar, tem que se complementar, ok? Sandra, então você está afirmando que a gestão de perdas, ela é complementar à gestão de risco? Sim, e vice-versa. Isso tem que ser retroalimentado. Por quê, pessoal? Se vocês ficarem só apagando incêndio, né, no bom sentido, da perda, só apurando e não atuando na causa raiz, qual que é a tendência de vocês? Vocês terão um volume absurdo de perda. Vocês terão uma perda financeira absurda e nunca vão tratar o problema na causa raiz. Ok? Então esse aqui é um ponto importante aqui só para a gente poder refletir, tá? Por isso que, a quem conhece a Brasília, a gente briga muito com conceito, né? Muito com ferramenta. Então, o processo hoje nosso de gestão de perdas está integrado ao processo de gestão de riscos. Por quê, pessoal? Antes de eu apurar uma perda, o que eu, por exemplo, como responsável pela perda, né? Pela área de gestão de perdas, o que eu tenho que pensar antes de sair apurando a perda? Primeira pergunta que se faz, né? Esse risco estava identificado pela primeira linha de defesa, pela segunda linha de defesa? Esse risco constava na matriz de risco? Quais eram os fatores de riscos até então apresentados pela primeira linha e segunda linha de defesa? Ok? Até mesmo para a gente poder garantir o que? A consistência da avaliação de risco. Agora, vamos imaginar o seguinte, infelizmente ocorreu um furto, um roubo aqui na minha empresa, né? E aí eu penso o seguinte, opa, esse risco não estava mapeado, esse risco não estava identificado. A pergunta que eu faço para vocês, será que o pilar de análise de risco está funcionando de forma adequada? Será que a análise de risco foi feita de forma adequada? Então, pessoal, essa gestão de riscos, essa gestão de perdas tem que estar integrada. Porque senão a gente sempre vai o quê? Apagar incêndio. Tá? Então vocês têm que pensar assim, o risco estava identificado e analisado pelo gestor, aí gestor eu trago a primeira linha e a segunda linha de defesa. As causas ou os fatores de riscos e os controles estavam identificados e analisados? Qual que era a probabilidade e o impacto financeiro até então apresentado pelo gestor? Qual foi a perda efetiva que a gente teve aqui com a materialização do meu risco? Será que a análise de risco foi feita de forma estruturada? Quando eu falo estruturada, pessoal, tem que ter um processo estruturado para se fazer a análise de risco, tá? Então, de novo, essa integração tem que existir sem dúvida nenhuma. Por isso que o conceito, né, da gestão de riscos é o que? Antecipação. É você se antecipar aos fatos. É você parar, né? Como a gente brinca muito, puxar o freio de mão e parar para pensar o seguinte, esse processo aqui é crítico ou não é crítico? Quais são os riscos que a gente tem? Quais são os fatores de riscos? O que é mais motriz, tá? Então, essa visão de antecipação nós temos que ter. Ah, o Emerson fez uma pergunta aqui. Talvez a pergunta seria, existe uma matriz de risco? Faz exatamente, o Emerson, que foi isso que eu bati aqui, né? Qual que era a probabilidade e o impacto aqui? Essas duas informações, probabilidade e impacto, geram o quê? Uma matriz de risco. Tá? Mas é bem essa visão mesmo. Porque senão, é o que você falou, né? A gente nunca vai trabalhar com prevenção. Ok? Então esse conceito aí é importante. Sim, Geraldo, foram alterados, mas se você pegar na essência da palavra, né? Vou até repassar aqui rapidamente, não vou focar muito nisso, mas não trouxe, não descredenciou que o gestor é responsável pelo risco, né? Isso aqui tá claro. Eles desmembraram, reforçaram um pouco mais a visão da segunda linha, da terceira linha, que existe até então a miopia, né? Mas até a primeira versão de 2013, né, do IA, os conceitos principais são os mesmos, ok? Então, pessoal, quando eu apresento aqui para vocês, né, esse monte de fatos aqui, a gente não vai
bater ponto a ponto, né? Mas só para poder refletir, desde ataque cibernético, vazamento de dados, rompimento de barragem, incêndio, viaduto que acabou cedendo, né? Que cedeu aqui. A pergunta é: esses riscos estavam mapeados? Esses riscos estavam analisados? Realmente a gestão de riscos, a parte preventiva funcionou? Só para poder refletir, né? Eu trabalho aqui com equipamentos, com ativos, eu tenho essa visão de gestão de riscos de ativos? De novo, se a gente não tiver muito pesado, muito forte, né? Essa questão de mapeamento de risco, de matriz de risco. Detalhe, não adianta pegar o risco e só colocar lá na matriz. Se a gente não parar para poder entender as causas são fatores de riscos ou fontes de riscos, né? Que na essência da palavra é a mesma coisa, né? A gente sempre vai apagar incêndio. Entenderam aqui? Tá? Então isso aqui só para a gente poder pensar. Por isso, pessoal, que a gestão de risco nas organizações não pode ser o quê? Uma voz solitária. E aí vem o que o Geraldo comentou, né? Tem o modelo das 3 linhas de defesa, que bate no mesmo conceito, que o dono do risco é o dono do processo. Pessoal, se ele não se envolver, certo? Vou pegar essa granada, vou jogar para a área de riscos. A área de riscos, por mais que tenha a sua devida competência, ela não está no dia a dia, na operação, no processo. Ok? Então, por isso que tem que se envolver o quê? A primeira linha de defesa, colocar, assim, o dono da área, os seus devidos facilitadores, seja quem for, para poder identificar quais são os processos críticos, saber quais são os riscos e os fatores, avaliar controles, casar isso, lógico, com uma segunda linha de defesa, que é a área de gestão de riscos, e depois a auditoria vai testar controle. Agora, se essa primeira linha não atuar fortemente, fica bamba o nosso processo. E aí a gestão de perdas também vai ficar bamba, né? Ela vai ficar solta. Por isso que tem que ter o quê? Essa integração. Porque seria fácil, né? Eu olhar aqui para esse mapa aqui de horrores, de fatos, e falar o seguinte: tudo isso aqui foi literalmente uma fatalidade, né? Tudo isso aqui foi porque Deus quis. Será que é essa mesma resposta? A gente sabe que não é, né? A gente sabe que a resposta é: existiu sim problema de gestão. Um problema do quê? De falhas. E aí eu, como consultora, aí atuando de forma direta com os nossos clientes no mercado, eu vejo ainda o pessoal falar o seguinte: não, Sandra, mas o gestor da área não quer participar, o gestor da área não tem tempo, né? Será? Então, pessoal, se a gente não conseguir ter essa visão, não adianta pensar ou se iludir, achar que uma área de riscos vai conseguir mapear tudo e entrar nos fatores que não vai. Não vai, tá? A Adriana comentou aqui: mapear riscos pensando em quais perdas podemos ter. Exatamente. Por isso, Adriana, que o risco é o quê? É você pensar, obviamente, em riscos até então conhecidos, que bem ou mal você tem histórico, mas a grande sacada é você pensar fora da caixa, né? Opa, esse risco nunca aconteceu, mas é possível correr? E aí você vai ter essa visão de antecipação, para poder construir, a gente brincando com vocês, esse mapa do inferno, né? Lógico que vai ter uma matriz de risco, que vai mencionar a probabilidade e o impacto. Agora, o risco, ele vai estar lá na matriz. Ok? Ricardo colocou aqui: estamos trabalhando na disseminação desse conceito, dono do risco é o dono do processo. Exatamente, Ricardo. Eu, sinceramente, né, como brasileiro, comentei com vocês, alguns 20 e poucos anos. E realmente, o sucesso dos projetos que a gente consegue alcançar é envolvendo a primeira linha. Lógico, a segunda linha vai ter a sua devida responsabilidade, a auditoria vai ter a sua devida responsabilidade. A gente não tá tirando o mérito de ninguém aqui, mas essa primeira linha tem que ter dono. Tem que ter dono. Porque aí é fácil, né, Ricardo, eu pegar a granada, eu como gestora de riscos, e jogar para você. Né? Eu como primeira linha, na verdade, jogar para você. Mas você não tá ali no processo no dia a dia, senão ele nunca vai assumir a responsabilidade. Aí, olhando a questão da perda, aí acontece um evento, né, você como auditor agora: pô, Sandra, mas por que isso aqui ocorreu? Aí eu posso responder para você: mas você não mapeou? Então fica, né, um jogando pro outro. Agora, é uma mudança de cultura? É uma mudança de cultura. Se faz da noite pro dia? Não se faz da noite pro dia. É plantar uma semente todo dia. Todo dia, tá? Aqui eu estou com o Neglia, né? Só apareceu assim o nome, né? Esse dono deve ter nome, não somente cargo. Sim,
Exatamente. Aí por isso que as empresas normalmente, né, elas escrevem uma política de gestão de riscos. Nesse caso, a política em si não vai ter a Sandra, diretora de tal área, né? Mais exemplo, qual que é o papel e a responsabilidade do presidente, do conselho, da diretoria, dos gestores de riscos e até dos facilitadores de riscos, tá? Então você pode escrever assim uma política, disseminar todo esse conceito. Sim, Emerson, mapear esses riscos, os conhecidos e os desconhecidos, exatamente. E aí a gente começar a ter uma lupa, ok? Então, pessoal, a gente não pode esquecer que a gestão de riscos pega todo esse guarda-chuva, né? Pega risco estratégico, risco de projeto, risco de ativo, de segurança do trabalho, de segurança empresarial, de processo. Então tem que registrar, mapear preventivamente, ter uma matriz de risco das suas devidas disciplinas de riscos, com seus fatores e controles, avaliar risco, tudo que vocês já sabem, mas também ter o lado da perda, certo? Para falar o seguinte, opa, o risco foi materializado, e agora? Vamos apurar isso aqui? O que gerou a concretização desse risco? Quem participou de forma efetiva? Como que isso estava mapeado lá na análise de risco, né? Que foi aqui que o Wellington colocou, né? Essa integração. Então, por isso que nosso processo aqui, nós integramos o nosso módulo de gestão de perdas ao módulo de gestão de riscos. Sim, Emerson, tem que vir de cima para baixo. Ontem mesmo eu estava discutindo um projeto com um cliente, aquela velha história, né? O LGPD, o famoso LGPD, né? Que todo mundo aí está correndo atrás, né? Até porque é uma lei nova, tem um prazo, né, de implementação, tem muita coisa a ser regulamentada, vamos chamar assim, mas já existe a lei, isso é inquestionável. Se está certo ou errado é outro assunto, né? Mas um projeto desse também, com esse viés de LGPD, se não vir de cima para baixo, não roda. Não roda. Porque aí você vai falar de dado pessoal sensível. O pessoal desconhece literalmente. Agora, a porrada que a empresa vai levar em relação ao LGPD, que eu falo porrada, vamos olhar só a questão financeira, é alta, né? Que se vazar uma informação, a responsabilidade está ali. Mas, de novo, né? Top-down, de cima para baixo. É isso mesmo, Emerson. Ok? Então, tem que ter essa matriz de risco na organização, que foi comentado aqui, né? Vocês têm que mensurar a probabilidade e o impacto. Sandra, esse risco nunca aconteceu, mas a pergunta é, poderá ocorrer? Opa, bandeirinha vermelha, tem que mapear. Mas o que potencializa esse risco? Tem que entender as causas, certo? Então, isso é importante aqui pra gente. Então, a gestão baseada em risco, né? Ela tem praticamente, a gente brinca, né? Um triângulo amoroso, onde vocês, gestores, têm que saber quais são os processos críticos, ok? Tem que identificar fator de risco, tem que saber o seguinte, quais são os controles, qual que é a probabilidade e o impacto do risco inerente para se ter uma matriz, tem que avaliar a eficácia desse controle, tem que recalcular o risco residual, certo? E se eu tô fora do meu apetite ao risco, tem que ter um plano de ação. Isso é o que? Prevenção. Isso é o que? Gestão de risco. Opa, risco ocorreu, foi materializado, vem a gestão de perda. Tem que ter, Angélica, o apetite ao risco. E pouquíssimas empresas, né, falar pelo mercado, não estou generalizando, obviamente, né, pela minha vivência, tem de forma clara o apetite ao risco. O que eu vejo muito, você colocar um apetite ao risco, às vezes meio quantitativo, quantitativo, né, você falar exatamente do impacto é mais complicado, mas você pode fazer ele mesmo que qualitativamente, né? Você falar o seguinte, olha, nossa empresa não aceita risco no quadrante vermelho, a nossa empresa não aceita risco no quadrante laranja. Eu tô chutando aqui, tá? Mas bem ou mal você deu uma regra para gestão de riscos, ok? Mas tem que ter esse apetite ao risco, Angélica, e você pode também, dependendo do seu segmento, você pode colocar esse apetite dentro da sua política. Tá? Sim, Alexandre, consegue registrar e até mandar comunicado, tá bom? A primeira linha de defesa, né? Essa aqui, é igual o nosso amigo Geraldo colocou aqui, teve sim uma mudança, né? Mas não vamos discutir a mudança, né? O detalhe em si,
Mas se a gente olhar as 3 linhas de defesa como um todo, né, o modelo aqui de 3 linhas, né, das 3 linhas, né, o que bate muito o conceito? O gestor é o dono do processo. Se esse pessoal aqui, gente, não se envolver, não tem como você, gestor de riscos, né, entrar num detalhe um pouco maior. Por quê? Você não está no processo, você não está no dia a dia. Mas, de novo, foi o que o Ricardo comentou, é uma mudança de cultura, né? A segunda linha, que é uma área de gestão de riscos, obviamente ela vai estar ali para apoiar quem? A primeira linha, para supervisionar quem? A primeira linha, certo? Vai estar fazendo isso aqui, vai estar construindo, vai reportar o mapa de riscos para a alta administração, para o presidente. A terceira linha, que é a auditoria interna, ela é uma linha o quê? Independente. Independente. Até trazendo como, pensando aqui, trazendo exemplos, né? Vamos pensar o seguinte, eu sou da área de riscos, o meu colega Ricardo aqui, inclusive, que é da auditoria, ele é da auditoria, certo? Ele é auditor, qual que é a visão de auditoria baseada em risco? Até para ele saber se a empresa está rodando um processo de gestão de riscos. Ele tem que bater na minha porta e falar o seguinte, Sandra, cadê a relação de processos críticos? Certo? Cadê o nosso mapa de riscos inerente residual? Cadê a relação de controles? Certo? Eu tenho que apresentar isso para ele para que ele faça o plano de auditoria baseado em riscos. Agora, eu fiz isso aqui sozinha? Não, eu fiz isso aqui com quem? Com a primeira linha. Ok? E aí, ele é auditor, brincando com vocês, quem é auditor vai com o dedo podre. Ele vai testar controle. Aí o teste, ele vai no detalhe do teste. Aí vai fazer teste de amostra, aí vai pegar pesado. Agora, se eu, gestora de riscos, não consigo nem responder isso para ele, ele, como auditor, já pode me dar uma canetada. Olha, infelizmente, temos uma área de gestão de riscos, suponhamos que eu não tenha, né? Porém, não existe nada de gestão de risco de forma estruturada na organização. Ele, auditor, é independente, ele pode fazer isso e reportar para o conselho. O objetivo, pessoal, das 3 linhas é você, de forma resumida, é fazer gestão de riscos por camada. E funciona. Colocando, sim, cada um na sua caixinha, com papéis e responsabilidades, até para garantir o chamado modelo de governança. Se isso aqui, esse básico, não roda, como a gente vai começar a apurar perda? Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando aqui para vocês, mas eu quero trazer esse pensamento para refletir mesmo, tá? A gente usa, aí tem vários métodos, tá, Paulo, né, desde brainstorming, a gente tem um processo estruturado para se fazer análise de risco, tá bom? Tem vários métodos aqui, mas o que a gente sempre gosta muito de praticar e a gente sabe que dá resultado é envolver a primeira linha, ok? Critérios para nível de risco, sim, tem que ser estabelecido e publicado e disseminado. Tem que ser claro, pessoal. O que tem que estar claro? Para evitar... eu tive um cliente um tempo passado, né? No ano passado, já tô meio perdida nesse negócio de Covid, né? No ano passado, né? O gestor da área de segurança empresarial, tá? Ele fazia uma matriz de risco da unidade X, não importa, tá? Do site X. Aí ele, como gestor de segurança, falava assim, olha, você gestor da unidade, você responsável pela unidade, tem que tratar o risco porque o risco está no quadrante vermelho. Coisa simples, né? O que o gestor da unidade respondia para ele? Mas aonde está escrito? Por que eu tenho que tratar? Quem aprovou isso? Então, quando você coloca isso na política, aprovada aí pelo conselho, pelo presidente, dissemina isso, pessoal, acabou, é uma regra. É uma diretriz, está formalizado. Mas, de novo, foi o que o nosso colega comentou, tem que ser escrito, né, documentado e disseminado, para que a organização inteira fale o quê? A mesma linguagem. E já quebre essas ilhas, que aí não tem discussão, não tem briga, não tem estresse. Ok? Emerson, também vai muito de ter cada gestor de segurança. Sim, exatamente. Tem que provocar o tema. E aí a gente, gestor de segurança, gestor de riscos, tem que estar cada vez mais se capacitando, pensando fora da caixa, né? E reportar isso, tem que ser transparente, né? Isso é um dos pilares de governança, que é a transparência. Aí, Adriana, a gente tem vários critérios, mas a ferramenta que nós utilizamos é o BIA. Isso, a gente também tem outras ferramentas, eu tenho o diagrama de causa e efeito, aí tem uma série de ferramentas, que são ferramentas citadas, inclusive, na norma 31.010. Fato é, independente do Baltai, do diagrama de causa e efeito, o que a norma fala pra gente? Tem que ter ferramenta. Tem que sair do acho que, penso que. Eu brinco, entre o que eu acho que o brasileiro não acha, ganha ele, né?
tá? Mas funciona. O Bowtie funciona, eu acho legal. O diagrama de causa e efeito funciona muito bem, até porque é uma linguagem bem clara, mas tem que ter ferramenta, é isso mesmo, Paulo. Ok? Então, pessoal, falando ainda de melhores práticas, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, a gente tem a ISO, tem o COSO, tem a própria 31010. De qualquer forma, são normas que falam o seguinte, o que fazer, mas não fala o como fazer. Nenhuma norma ela entra no detalhe, ela fala o seguinte, olha, tem que identificar riscos, tem que usar ferramentas, que foi o que o Paulo comentou ali. Se vai ser Bowtie, diagrama de causa e efeito, árvore de causa e de falha, tem que ter ferramenta, certo? Tem que mensurar a probabilidade e o impacto, ok? Tem que ter uma matriz de risco, isso é o que a norma fala. Até existe a ISO 31010 que traz uma série de ferramentas, né? Existe a ISO 31010 que traz uma série de ferramentas. Fato é, o que eu quero demonstrar para vocês? Independentemente da ferramenta, né? Vocês têm que ter um processo estruturado para se fazer análise de risco, tá? Tem que ter um processo estruturado para se mapear o risco, para ter uma matriz de risco, ok? Onde, através desse processo estruturado, vocês consigam gerar indicadores para quem? Para a alta administração. Sandra, mas o que eu tenho que reportar para a alta administração? Quais são os processos críticos? Quais são as áreas críticas? Quais são os riscos no quadrante vermelho, laranja, amarelo e verde, de acordo com a sua matriz? O que nós estamos fora do apetite ao risco? Qual que é o status de plano de ação? De novo, isso é prevenção. Isso é gestão de riscos, ok? Então esse é o mapa que tem que ser dado para a autodireção. Envolvendo quem? Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Tem que ser transparente, ok? Porém, por outro lado, também tem que demonstrar o seguinte. O que eu tô tendo de perda aqui? Por que eu tive as perdas? Quem mais tá pisando aqui, vamos colocar na bola? Qual que é a área que mais traz problema? Agora, pensa o seguinte, eu como presidente, eu como conselho, imaginar o seguinte, a Marina todo mês me responde, olha, esse mês aqui tivemos 1 milhão de perdas. E eu sou do conselho. Pô, Marina, mas 1 milhão por que a gente teve de perdas? Ah, porque teve um furto, teve um roubo, e sempre o roubo acontece, exemplo, tá, meia-noite, o pessoal não segue procedimento, opa, então a perda já é o quê? O risco materializado. Eu como conselho também tenho que questionar, opa, mas e a gestão de riscos? Por que não tá atuando a causa raiz? Por que não identificou esse risco? Por que o pessoal não fez o plano de ação? Se a gente não equilibrar, pessoal, essa gestão de riscos com a gestão de perda, a gente sempre vai apagar o quê? Incêndio. Entenderam? Essa visão? Então, por isso que é importante aqui, tá? Então, aqui, só para vocês conhecerem um pouco, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, inclusive o webinar ele será disponibilizado, a gravação, né? Então, aqui é uma ferramenta que nós utilizamos para se fazer o BIA, para saber o seguinte, quais são as áreas ou os processos mais críticos da nossa organização, ok? Frente a isso, nós listamos os riscos. Frente a isso, para cada risco, nós construímos um diagrama de causa e efeito. É uma linguagem que a primeira linha consegue assimilar muito bem. Ah, mas eu quero usar o Bowtie. Pode ser utilizado, árvore de causa e efeito. Pode ser utilizado, mas tem que ter ferramentas, tá? Vocês, inclusive, conseguem aplicar a chamada matriz SWOT para levantar quais são os fatores de riscos mais motrizes, o que mais potencializa, o que é mais crítico para vocês, ok? Vocês precisam e devem mensurar o quê? A probabilidade e o impacto do risco inerente residual. O que é o meu risco inerente? É meu risco puro, sem controle nenhum. O que é meu risco residual? É minha condição atual, considerando o quê? A existência / eficácia de controles. Ou seja, o seu risco inerente ele é muito alto, o residual ele é baixo, na teoria ele só pode descer se você tem controle. E não basta ter, tem que ser o quê? Eficaz. Ah, Sandra, mas eu tenho 10 controles aqui, mas nenhum funciona. As minhas imagens de câmera são horrorosas. Minha central de monitoramento não funciona. Um exemplo só. O seu residual é igual ao inerente. Não tem milagre, pessoal. Não tem milagre. Então, por isso que é importante o quê? Vocês, juntamente com a primeira linha, avaliar o quê? A existência / eficácia de controles.
tá? Tem que ter essa visão, esse mapa aqui, tem que ter a matriz de risco, e aí tem plano de ação. Isso é prevenção. Isso é gestão de riscos, independentemente da disciplina. Ah, risco no projeto? Ah, pode mudar a métrica? Pode e deve. É risco estratégico? Pode e deve mudar a métrica. É risco de segurança? Depois a gente, inclusive, vai fazer um outro webinar sobre métricas de cada disciplina de riscos, tá? Porque existem as suas particularidades. De repente, o Baltar, pode ser utilizado para uma disciplina X, mas para risco no processo, estou dando um exemplo, não fica tão legal. O residual é a sua condição atual, ok? Agora, a pergunta que se faz é, esse meu residual tá dentro ou fora do meu apetite? Ah, tá fora do meu apetite. Eu avaliei aqui meu controle, ok? E eu continuo com o meu risco alto. Opa, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer um plano de ação. Aí sim você trata o risco, tá? Ok? E aí vamos falar sobre gestão de perdas. Então, o que você tem que investigar, né? E analisar perdas? Vocês têm que entender, ok? Tem que apurar o porquê essa ocorrência, porque essa perda, né? Esse risco foi materializado. Tudo bem? Então, isso é um ponto importante. Então, vocês têm que apurar. Então, tive uma perda aqui. Não importa o tipo de perda, se foi uma perda operacional, independente do risco. Opa, tem que apurar o porquê isso aqui aconteceu. Tem que tentar, né, enxergar aqui a causa raiz do meu problema. A Emerson está colocando, não adianta mapear risco e deixar nas ferramentas. Exatamente, Emerson. Eu também vejo muito isso nas empresas. Aí, por isso que é importante, né, criar esse modelo de governança de forma bem clara, estruturada, quem faz o quê, e ter um monitoramento constante. Seja da auditoria, seja da área de riscos, seja da primeira linha. Por isso tem que ter ferramenta, né, pessoal? Tem que ter software, independente do software. Fazer isso na planilha já é um risco, né? Tá? Então, o processo nosso de gestão de perdas aqui, o que a gente tem como processo? Eu vou registrar a minha ocorrência, eu vou analisar aqui essa minha ocorrência para determinar os próximos passos e parecer da área, tá? Pode ser que, de repente, isso a gente tem essa possibilidade no sistema, tá? Pode ser que eu tive uma perda, vou colocar aqui pequena, tá? Vou chutar aqui R$500. Tô chutando um valor qualquer. Compensa eu fazer uma investigação pesada? De repente não, eu só registro, mas eu não vou entrar ou demandar um esforço muito grande de outras áreas para fazer o quê? Uma investigação. Ou de repente vocês podem colocar também na política de vocês que qualquer perda, certo? Independente do valor, né? Ou de um incidente, eu vou apurar. Tudo depende do quê? Da política de vocês. Tá? Eu vou, obviamente, investigar, eu vou dar uma conclusão e eu vou reportar isso aqui. Para quem? Para minha alta direção. Então, aqui só para vocês conhecerem, a gente tem um software chamado Interrisk, né? Alguns já conhecem aí. São 10 módulos, vou focar aqui agora no módulo de gestão de perdas. Mas o nosso de gestão de perdas está integrado ao módulo de gestão de riscos. Ah, Sandra, mas eu ainda não tenho a maturidade, né, de gestão de riscos. Isso aqui na minha organização não funciona muito bem. Eu quero só usar o gestão de perdas. Pode usar? Dá para usar. Mas a grande sacada é o quê? Ter isso integrado, tá? Então, o nosso módulo de gestão de perdas, o que ele permite, né? Tratar as perdas, registrar as perdas, tá? Seja uma perda operacional, focada diretamente no negócio, e atende também até a resolução aí do Banco Central. Tá? Então, a gente tem uma série de funcionalidades, desde cadastro, emissão de relatório, notificações, que foi o que o pessoal acabou questionando aí, tá bom? Então, isso é um ponto importante aqui para vocês conhecerem. Então, eu vou apresentar para vocês o nosso processo de gestão de perdas e também vou estar esclarecendo dúvidas. Deixa eu só acessar aqui o meu outro material. Compartilhei minha outra tela aqui, eu acho que vocês estão enxergando. Esperar um pouquinho. Não, pode falar. Deixa eu ver aqui o do Jorge também. Você respondeu, Dan? Dá uma olhada aqui para mim, Marina, nesse outro assunto. É importante investigar. Aqui.
É importante investigar e analisar e localizar os riscos. Sim, tem que ter essa visão, Jorge. Eu, sinceramente, funciona, eu acho super bacana. Flui a comunicação, fica integrado, tem um processo. Aí começa a falar de governança, né? Coisas básicas pra gente chamar de governança, né? A gente já começa a ter governança, né? Equipe de gestão diz tem que ir às fábricas, descer na operação. Ah, eu também sou super a favor, viu? Sou super a favor. Tem que, assim, lógico que tá no momento de Covid, né? A gente tá no momento aqui do Covid, aí complica um pouquinho, né? Foi me questionado aí dessa questão da LARP, né? Tem sido a questão, é que ele tem uns níveis inaceitável, aceitável, mas tá lá dentro. Aí, lógico, você vai definir, o Negre comentou aqui, o que você aceita e o que você não aceita, né? Para ver se está dentro do seu residual. Mas tem que ir para campo, o Alexandre estava comentando aqui, eu também sou super a favor. Ir para campo, lógico, tem um momento do Covid que a gente está vivendo, né? Mas tem que ir para campo para ter essa sinergia da primeira linha, da segunda linha e da auditoria. Ah, Sandra, mas eu, segunda linha, sou gestão de riscos e gestão de perdas. Perfeito, tá dentro de uma caixinha aqui. O Emerson comentou. Aumenta muito essa percepção, né, Paulo? Eu não tô indo muito para campo devido ao cenário do Covid. Na verdade, os consultores da Brasiliana, a gente tá aí num momento mais complicado, né? Então a gente reduziu um pouco o campo, né? Mas na prática a gente vai para campo. Adriana, curso, tem alguns treinamentos programados, né? Não sei exatamente o cronograma aqui de cabeça, mas tem cronograma. Dri, tem uma integração, tá? Eu compartilhei já minha tela, eu acho que vocês estão vendo aqui, mas só para vocês conhecerem um pouco, isso aqui vou trazer agora o case em si, só para mostrar para vocês, tem que dar um overview rápido, né? Então aqui são os sistemas, os módulos que a gente tem no nosso sistema. Eu vou focar aqui em gestão de perdas, tá? Eu tô como administradora dessa base, então eu acabo visualizando tudo. Então, o que a gente tem aqui logo de cara, né? O que é possível fazer aqui no sistema? Fazer o registro de uma ocorrência. Sandra, mas na minha área, qualquer empresa pode registrar uma ocorrência? Não tem problema, você vai criar um processo falando sobre esse assunto. Ah, na minha área, só a segurança empresarial registra a perda, a ocorrência. Não tem problema, tá? Então, só a área vai registrar. Mas o primeiro passo é fazer o registro dessa ocorrência. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o processo, tá? Como isso funciona, para vocês terem uma visão, tá? Então, aqui, eu, Sandra, sou responsável, tá? Pelo registro da ocorrência. Eu posso falar que eu tive uma colisão aqui na minha portaria de caminhões, é só um case, tá? O sistema já gera um número automático de ocorrência, até para evitar, entre aspas, fraude, né? Alguém apagar o registro indevidamente, tá? Eu posso colocar o responsável, na verdade já sai o log de quem registrou essa ocorrência, quando ocorreu, o local. Então vocês podem parametrizar, tá, gente? Tudo isso aqui. Até dependendo do tipo de ocorrência, eu posso parametrizar condições climáticas, se for o caso, tá? Ah, registro da ocorrência. Onde foi essa ocorrência? Foi na área de segurança empresarial. De novo, isso aqui tudo é parametrizado. Que tipo de ocorrência que teve? Ah, teve um acidente de trânsito. Eu parametrizo, a pessoa só vem aqui e dá um clique. Então, você cria o quê? A área em si, o grupo de ocorrência, cada empresa parametriza de acordo com o seu processo interno. Quem são as pessoas envolvidas? Eu tive algum ativo impactado? Eu tive algum processo-chave impactado? Então, você consegue aplicar em qualquer área. Sim, Adriana, isso aqui pode ser utilizado por qualquer área. Aí ele é 100% parametrizado, até para você gerar indicador por área, tá? Eu posso fazer uma descrição do meu dano ou da minha ocorrência, né? Eu posso falar quem são as pessoas envolvidas, quem é a vítima, quem é o causador, eu registro isso aqui. Teve repercussão na mídia, teve presença policial, parou a minha operação. Posso descrever um pouco mais a minha ocorrência, a minha ação, tá? Alguma recomendação de alguma outra área. Aqui foi questionado no início aí do webinar, tá? Não me lembro o nome de quem questionou. Sandra, eu quero comunicar rapidamente um grupo de emergência. Posso fazer? Pode. Eu tenho um cliente que fala o seguinte, qualquer acidente, né, obviamente com dano pessoal, um grupo X aqui, cada empresa faz o seu, já recebe uma notificação, tá?
Então, vai muito do processo de cada empresa. Eu tenho um cliente que tem uma pessoa responsável pelo registro, ok? Eu tenho um cliente que permite cada área registrar a sua ocorrência, e isso vai para uma outra área para poder apurar. Depende muito do quê? Do seu processo interno, mas isso é parametrizável, tá? Quero dar só a visão geral para vocês. Quero colocar evidência, Sandra, fotos? Posso colocar? Posso colocar fotos, né? Vou fazer um download rápido aqui de uma imagem que nós subimos aqui, só para demonstrar. Não sei se vai conseguir aparecer para vocês aqui, que eu tenho que entrar em outra tela, mas eu também tenho uma foto aqui que eu consigo disponibilizar. Então, vocês também anexem evidência, foto, boletim de ocorrência, o que vocês precisarem, tá bom? Então, é possível também anexar a foto, ok? Então, fazendo esse registro da minha ocorrência em si, isso vai para uma área, né, que obviamente tem que fazer uma análise. Então, pense o seguinte, né? Ah, uma pessoa registrou uma ocorrência 10 horas da noite. Opa, já vamos registrar, já vamos notificar as partes interessadas, certo? Mas a análise vai ficar para o dia seguinte para uma pessoa X. Também pode ser feito assim, tá? Então, essa pessoa que faz uma análise, né, que apura um pouco mais o problema do que ocorreu, ela consegue enxergar exatamente as ocorrências, as evidências. Então, tudo que foi feito na tela anterior já vem para cá. Cada um com seu perfil de acesso, tá? Eu tenho um cliente que ele tem uma pessoa que registra, mas essa pessoa que registra não é a pessoa que faz análise, tá? Esse é o processo dele interno. Ele quis criar o quê? Segregação de função, tá? E aí cada um tem o seu perfil de acesso. Ok? Eu vou acompanhando as perguntas aqui de vocês, tá? E aqui vocês podem, até igual eu perguntei, esse risco aqui ele estava mapeado? Se eu clicar aqui, o que o meu sistema traz? As informações que foram apontadas lá no módulo de gestão de riscos. Lembra que eu falei que nosso sistema tem 10 módulos? Um dos módulos é o módulo de gestão de riscos. Então, eu já consigo trazer aqui para essa tela, opa, esse risco estava mapeado? Ah, sim, estava mapeado. Qual que era a probabilidade? Qual que era o impacto? Quais eram as causas? Então, você já consegue enxergar aqui. Então, aqui você já tem um primeiro, vamos chamar, um primeiro cheiro, né? Uma primeira bandeirinha. Opa, será que a área de risco está trabalhando? Será que alguém pensou nesse risco? Ok? Ah, Sandra, não estava mapeado. Eu vou parar de continuar minha perda? Não. O sistema permite eu continuar o processo aqui. Mas, de novo, o que é o ideal? Vocês terem o quê? A integração da gestão de perdas com a gestão de riscos. Esse é o cenário ideal. Sandra, a gente não tem isso ainda, gostei da ferramenta, acho que vai rodar aqui, quero só módulo de perdas. Pode pegar só módulo de perdas? Pode pegar, ok? Será investigado? Eu posso colocar sim, isso aqui vai ser investigado. E aí, quando eu falo que vai ser investigado, eu quero de cada área, seja da segurança, por exemplo, seja da área de manutenção, eu quero os devidos pareceres. Então, o que a área de segurança fala sobre esse assunto? Qual que foi o dano efetivo? Então, eu vou envolver mais pessoas, que eu quero um parecer da área de segurança, um exemplo. Eu quero um parecer da área de ativos, eu quero um parecer da área de facilities. Eu, inclusive, a pessoa que fez análise, eu posso delegar para outras áreas para pegar um parecer deles. O que isso aqui exatamente ocorreu? Como que ocorreu? Então, eu ainda estou apurando o problema. Eu ainda nem estou organizando a causa raiz, eu estou apurando a minha situação. Qual foi o impacto efetivo que eu tive aqui? Ah, Sandra, isso aqui a gente teve um dano na portaria, vai ter que fazer uma manutenção, isso aqui deve demorar uns 15 dias. Então, só para você ter como informação, deve-se gastar aqui uns 10 mil reais para construir só essa parte, só esse pilar. Então, você começa o quê? A apurar as informações, ok? Até para eu chegar no processo chamado de investigação. Então, eu, Sandra, que sou a pessoa responsável, né, por essa minha ocorrência, eu vou agora fazer uma investigação mais apurada. Por quê? Eu já vou saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu, se esse risco estava mapeado ou não, certo? Qual foi a perda efetiva que a gente teve?
a perda real, né, que a gente teve. Então, isso aqui tudo a gente consegue fazer. Nessa área aqui, o Luiz comentou, né? Deixa eu só voltar aqui, Luiz, antes de entrar aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui, Luiz. Aqui, Luiz, eu tenho aqui embaixo, não sei se você tá conseguindo enxergar já a minha tela, né? Aqui embaixo eu tenho a questão do valor da moeda, né? Que pode ser em real, a gente tem cliente que trabalha com dólar, né? Outras moedas aí, isso aqui é parametrizado. Mas você consegue cadastrar a perda que cada área está apontando, certo? E também a perda que a primeira linha lá de defesa colocou como risco potencial. Mas aqui dentro você tem essa possibilidade, tá bom? Depois, inclusive, Luiz, nessa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, tem as telinhas para vocês enxergarem um pouco mais, tá? O Ricardo comentou, na prática, qual a área seria mais indicada? A indicada, né, o ideal seria ter gestão de riscos e gestão de perdas ali integrada, tá, Ricardo? Eu ainda tenho muito cliente que tem uma caixinha de gestão de riscos e abaixo da gestão de riscos a gestão de perdas, ok? E também tem um cliente que ele colocou para auditoria apurar essa perda, tá? Mas normalmente fica entre essas áreas. Quando é o pessoal da área de segurança empresarial, tem alguns clientes, isso quando centraliza essa investigação, esse papel de responsabilidade, tá? Aí eu tenho um cliente que é o pessoal da área de segurança que registra, mas delega para outras áreas apurar, para entrar um pouco mais na responsabilidade, tá? Mas normalmente fica entre riscos, o pessoal tem uma caixinha de perdas ali e até auditoria, ok? Então, vai muito da estrutura organizacional de cada empresa, né? Mas o que eu acho bacana, tá, Ricardo? Trazendo como experiência aí, é evitar conflito de interesse. Né? Independente que seja, se vai ser auditoria, riscos ou perdas ou segurança, tem que estar claro papéis e responsabilidades. Desde a pessoa que vai registrar, até uma pessoa que vai apurar e a pessoa que vai fazer a investigação. Então, por isso que é legal e o sistema permite isso, né? Você ter o que aí dentro? Você ter perfil de acesso para evitar conflito de interesse. Eu já fiz investigação que aí a pessoa que apurou, certo? Estava envolvida no problema e aí ele jogou a perda bem menor do que realmente foi concretizada. Mas por quê? Ele tinha um conflito de interesse, essa pessoa, foi uma fraude grande na empresa. Aí eu trabalhei mais com uma parte de investigação, mas justamente porque colocou tudo nessa única caixinha de apuração de responsabilidade. E aí ele deu uma visão míope para o conselho desconfiou, acabou contratando uma empresa para pegar uma outra visão da investigação. Mas pra você ver, né? Além da empresa sofrer uma porrada, a pessoa que deveria apurar de forma transparente, ela acabou gerando ali um problema maior, né? Mas também depois foi demitida. Ok? Voltando aqui só para a investigação, tá? Para não estourar muito o nosso tempo aqui do webinar. O que o sistema permite aqui? Isso aqui é uma ferramenta de diagrama de causa e efeito, né? Que a gente tá falando aí de ferramentas agora há pouco, né? Então, eu já tenho informação, tem até de poder, eu posso utilizar o DCE ou 5 porquês, que são ferramentas também, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu risco, ok? Eu consigo trazer aqui os fatores que até então a primeira linha tinha apurado, tinha identificado como possibilidade, mas eu que estou fazendo a investigação, posso colocar aqui dentro e devo colocar o parecer das áreas, para realmente eu entender o que? A causa raiz, ou a causa principal. Então, por que gerou esse incidente aqui? O fiscal de pátio acabou errando no processo, o pessoal não tinha uma sinalização adequada no meu pátio, o pessoal estava em alta velocidade. Então, eu consigo aqui, ó, entender. Isso aqui é entender o quê? A causa raiz, entender a causa principal. Para eu falar o seguinte, olha, infelizmente a perda ocorreu, aí vem a pessoa que está fazendo investigação, né, pelo motivo A, B e C. Pode ser que seja uma única causa, pode ser que sejam duas causas. Tudo depende do que eu estou investigando ali, tá? Mas o que eu quero trazer? O que o sistema permite? Obviamente, eu apurar,
eu registrar as causas, eu ter essa perda esperada, que foi o que a primeira linha de repente colocou, eu ter a perda real. Olha, a gente projetou perder 100 mil, perdemos aqui, tô chutando, tá? 800 mil. E aí? Porrada foi grande. De novo, será que o pessoal que faz análise de risco realmente apurou e colocou o risco lá no quadrante certo na matriz? Então, essa integração todo o sistema permite, tá? Então, faz-se, obviamente, a investigação, traga até as ocorrências, as evidências, o parecer de cada área fica registrado, até mesmo a título de log e de informação no sistema. E aí, vou gerar o quê? O plano de ação. A partir do momento que eu, Sandra, estou apurando essa perda, eu falo o seguinte, o Bruno aqui, por exemplo, tem que fazer a ação A, B ou C, tá? Ele recebe o e-mail e começa a fazer o quê? Um plano de ação. E a área de risco, inclusive, começa a receber notificação também. Dá pra fazer relatório? Sim, eu tenho o sistema nosso, ele já está em português, obviamente, inglês e espanhol, e para que a gente emite os relatórios também. Ok? A gente já tem esse processo. Tá? Então, o plano de ação, o pessoal começa a receber o quê? Notificações. E aí, obviamente, eu vou ter o quê? Indicadores. E também relatórios, né? Então, a gente tem aqui os indicadores. Então, aqui eu tenho uma série de indicadores, né? Quantidade de perdas por segmento, por área. Qual que é a minha área que dá mais problema? Por perdas por envolvidos. Então, se eu quiser dar nome às pessoas aqui, consigo também. Por dia na semana. Opa, quem trabalha com roubo de carga, isso é interessante, né? A gente tem mais roubo de carga aqui no domingo, no horário X. Então, isso aqui tudo é o quê? Bandeirinha vermelha, para vocês também trabalharem com prevenção, tá? Consegue fazer aqui se teve investigação. Quantas perdas eu tive que gerou investigação e quantas perdas não gerou investigação. Então, a gente tem uma série de indicadores aqui para vocês construírem aí os seus reportes aí conforme a necessidade. Tem o relatório em si, né? Foi comentado aí se tem relatório. Vou só abrir um aqui para vocês darem uma olhada aqui, vou pegar. Então, vocês têm um relatório que vocês podem emitir por capítulo, pegar a ocorrência inteira. Então, você tem o relatório, sai nesse padrãozinho aqui, sai o logo de vocês, obviamente, né? Sandra, mas eu quero mudar o relatório X. Quem já é nosso cliente sabe, né? A área de programação e desenvolvimento é nossa, né? Esse é um ponto importante. Então, a gente sempre está evoluindo, faz parte de um processo aí, né? Os clientes dão muito reporte pra gente, a gente sempre procura atender aí todo mundo, né? Às vezes não dá para atender em 24 horas, mas dentro de um prazo acordado a gente atende. É saudável essa troca, né? Essa experiência. Venha brasiliano com muitos anos de mercado, né? O brasiliano. A gente sempre oferta para o mercado um processo estruturado, um sistema integrado, né? Mas o próprio cliente dá muito reporte. Então essa troca, né? É muito, muito interessante aí. A gente gosta muito, ok? Então, pessoal, o que é essa visão importante aqui, só para a gente poder concluir aqui o nosso webinar aqui, né? De trabalhar, assim, com esse viés de prevenção, de ter esses indicadores, de apurar essas responsabilidades. O Ricardo, olha do meu jeito. Não, mas é legal, Ricardo, essa troca, e o ABR tá muito bom, né? E o bacana a gente falar de ABR, para quem não conhece, pessoal, auditoria baseada em riscos, né? Nosso colega aqui, o Ricardo, ele é auditor. E é uma pessoa que sempre dá feedback, né, Ricardo? E aí, tanto ele como outras empresas também, a gente briga muito por metodologia, né? Quem conhece a Brasiliano sabe que a gente fala muito em conceito. A gente não abre mão de conceito, né? Mas o próprio cliente dá muito feedback, né? Como o Ricardo colocou, e a gente sempre procura atender, né, dentro de um prazo que a gente acaba acordando. Mas, de novo, é legal essa troca, né? Então, a gente está aqui para construir um pensamento, para poder agregar para o cliente, para ofertar sistema. É o que eu comentei, fazer hoje gestão de riscos, ou gestão de perdas, ou auditoria baseada em risco, né, em planilha, isso não tem como. O volume de dados é muito alto. Além de você perder a rastreabilidade. Então, tem que ter sistema, independente da ferramenta que vocês venham a ter, né?
Ah, mas a minha empresa sempre trabalhou com planilha. Tem que mudar a cultura. Senão, pessoal, a gente fica para trás, né? Não tem como a gente trabalhar aí, tá no século XXI e usar planilha, tá? Então, qual foi a proposta do nosso webinar? Trazer para vocês esse viés de prevenção, de gestão de perdas integrada à gestão de riscos, que essas duas pilares, né? Esses dois pilares têm que funcionar e funcionar muito bem, tá? Tem que ter um processo estruturado. Você consegue também, Angélica, criar esses indicadores quantitativos e até você enquadrar se está dentro ou não da sua perda que você colocou como limite, né? Eu tenho um cliente que ele colocou perdas assim, né? Acima de 100, entre aspas, chutei R$100, tá, Angélica? 100 é uma perda que teoricamente eu aceito, certo? Lógico que 100 todo dia, no final do ano eu vou ter um volume alto, né? Aí vem o trabalho de análise de indicadores depois, tá? Mas até R$100 ele aceita, ele não coloca grande esforço, né? Opa, R$100 para mim não, 1 milhão para mim não, entendeu? Então você consegue sim fazer essa questão de apetite também, tá? Então, a mensagem para vocês, né, que eu trago aqui, né, que para abrir o horizonte no sentido de integrar isso, gestão de riscos e gestão de perdas, de ter um processo estruturado para gestão de riscos, sim, independente da ferramenta, mas tem que seguir as melhores práticas que a gente tem hoje, tem que envolver a primeira linha, segunda linha com a sua responsabilidade, auditoria com a sua responsabilidade, apurar todas essas perdas, né, gerar esses indicadores estruturados para alta direção, até para a gente conseguir ganhar cada vez mais força, né? Depois, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais o software, o Interrisk, eu estou à disposição, né? Tanto eu como a nossa equipe aqui da Brasiliano, temos a Marina, o Bruno, então todo o pessoal aí está à disposição de vocês. Nesse material tem o meu contato. Ah, Sandra, gostei da ferramenta, gostaria de conhecer um pouco mais, gostei do módulo de gestão de riscos, quero começar só por segurança empresarial, quero fazer risco no processo, a gente está disposto a construir esse pensamento, mas não só o sistema em si, mas o que? Conceito, apoiar vocês na construção e na disseminação dessa informação, tá? Só responde a pergunta do João Estevam, que eu deixei para o final. Tá. Beleza, o João está perguntando, mas qual curso leva para a qualificação? Então, João, a gente tem aqui tem a parceria, né? Tem um curso de MBA, a Brasiliana ela já teve o presencial devido ao Covid, né? A gente fez uma parceria com uma outra empresa. A gente não está mais com essa outra faculdade, eu acho que vocês já observaram isso. Mas o Brasiliano também já está abrindo uma nova turma aí de MBA, tem a questão de cyber, já tem também até um curso específico de graduação, seja de gestão de riscos ou cyber. E se você for da área de segurança empresarial, não sei se você a gente tem um curso chamado Curso Avançado de Segurança Empresarial, o famoso MBS. Turma já, se eu não me engano, 57. 58, a Marina está me corrigindo aqui, né? A 58. Que também traz muito fortemente, independente de ser segurança, traz muito essa questão de processo de análise de risco, de metodologia, de ferramenta, de critérios, né? Então a gente tem desde o curso de MBS, que é um curso de extensão universitária, até curso de graduação, tá? Mas temos sim. Até o Bruno também já está apoiando aqui, chamamos de perda, né? Que até colocou assim, Angélica, o módulo de RC você estabelece o que chamamos de perda esperada, para quantificar, tá bom? O Bruno aí é um dos nossos colaboradores que atua de forma direta comigo, tanto na questão técnica barra comercial, tá? Pessoal, só para poder fechar aqui o nosso webinar, passei um pouquinho, alguns minutinhos. A intenção de aceitar o risco não se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Uma hora a sorte acaba. Tem que mudar a cultura. O Ricardo também colocou bastante isso, né? Que ele está num processo de mudança. A gente sabe que não é da noite para o dia, mas funciona, né? É plantar uma sementinha todo dia. É ter essa visão integrada de gestão de perdas e gestão de riscos. Tem que ter processo, tem que ter metodologia, tem que ter sistema. Ok? Então, mais uma vez, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, acho que eu respondi quase todas. Isso, João, você pode começar pela sua área de segurança patrimonial, levantar os seus riscos, só da sua área, só da sua disciplina, ter a sua matriz de risco.
Também tem um módulo de gestão de perdas, que é esse que eu demonstrei, que te ajuda bastante. E tem um outro módulo que o pessoal muito da área de segurança empresarial utiliza, que é não conformidades. Eu até quero marcar um webinar com a Marina para a gente falar só sobre isso, tá? Que para a área de segurança funciona muito, muito bem. E aí, João, você passa a ter ferramentas, né? Você passa a ter indicadores. Um colega nosso comentou, né? É mudar. Às vezes eu vejo o pessoal falando de segurança empresarial, né? Trazer rapidamente, tá? Aproveitar nosso tempinho aqui, né? Nossa troca de experiência. Não é só câmera, né? Controle de acesso e vigilante. Vocês podem colocar o sistema da NASA, né? Brincando com vocês aí, né? Se vocês não mudarem o processo, e às vezes não é a segurança que vai mudar lá na frente, é o pessoal lá de processo, lá na ponta, é a pessoa que está executando. Infelizmente o furto vai continuar tendo, o roubo vai continuar tendo. Não estou falando de volume, tá? Mas é um processo de construção. A câmera sim é importante, o vigilante é importante, o controle de acesso é importante, a mudança de cultura é importante, a mudança de processo é importante. E aí, vocês, gestores de segurança patrimonial ou empresarial, muda a visão dessa área dentro da organização. Né? Vocês começam a apresentar tantos indicadores, tanta ferramenta. Opa, a gente tem que mudar isso aqui. Então, vocês ganham força. Tá bom? Só trazendo como experiência aí, João. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês pelo apoio de sempre. Mais uma vez aí. Desejo muita saúde, né, que é o que a gente está precisando, que essa vacina venha logo para todo mundo, né, a gente está ainda devagarzinho, mas que logo, logo a gente também possa se reencontrar em eventos aí presenciais, tá bom? Mas o que precisar aí, estou à disposição, eu e a nossa equipe aqui, lógico, da Brasiliano. Quero conhecer um pouco mais não conformidade, gestão de perda, gestão de riscos. Vamos lá, estamos à disposição aqui. Obrigada a você pela parceria também. Obrigada aí pelo apoio, atendimento. Sandra fala demais, né, Ricardo? Mas é importante ter esse feedback. E graças a Deus, né, auditoria baseada em risco é algo novo no Brasil, né, Ricardo? Se a gente fosse olhar, as empresas, pouquíssimas empresas aplicam a BR, mas que dá muito resultado, né? E aí coloca a auditoria na função dela, que ela tem que estar com esse viés de auditoria baseada em risco e testar controle pesadamente. Obrigada, Mari. Tá bom, pessoal? Obrigada, o material será disponibilizado para vocês. A Marina é a pessoa responsável por disponibilizar. Obrigada, viu, gente? Prazer aí encontrar vocês novamente. Fiquem com Deus. Se cuidem.